Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família, bom dia você empresário, empreendedor, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de quarta-feira, dia de graças, dias de bênçãos. Estamos aqui nos colocando na presença do nosso Deus para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para assim prosperar nos negócios. E invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E continuando a nossa série com o livro do Êxodo, hoje nós vamos meditar sobre resiliência e confiança. Êxodo, capítulo 26, versículo 12. Livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 12. Quero acolher o nosso irmão missionário combatente empreendedor, Vicente Ferreira. Seja bem-vindo, seu Vicente. Deus abençoe o senhor, seus negócios, sua família, todos os seus planos desse dia de hoje. Também acolhendo o seu irmão, senhor José Inácio Ferreira. Deus abençoe seu Inácio. Seja bem-vindo, já colocando suas intenções, seus negócios na presença do nosso Deus, consagrando ao Senhor nesse novo dia que nasce, que o Senhor nos proporciona para irmos em busca da vitória. Com Cristo, a vitória é certa. Levítico 26, 12 diz assim: Andarei no meio de vós e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplicar essa citação dentro do empreendedorismo? Para você ver, né? A palavra promessa de Deus. O Senhor não nos deixa caminhar sozinho. Andará em nosso meio, nós seremos o seu povo, a sua herança. Aplicando no empreendedorismo, nós aprendemos que resiliência nasce da confiança em princípios maiores. E aí a importância, né? Quais são os teus princípios de vida, os teus valores? Eles estão baseados em quê? Então, os nossos princípios, eles precisam estar baseados nos ensinamentos de Deus, os mandamentos da lei de Deus. Então, resiliência nasce da confiança em princípios maiores. Porque se os desafios são grandes, lembrar que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, a vitória é certa. O empreendedor que acredita em sua missão, lembra que todo empreendimento é uma missão. Empreender é um serviço, é estar a serviço das pessoas, atender às necessidades das pessoas. Então, empreender é uma missão. O empreendedor que acredita em sua missão e mantém a fé, atravessa crises com mais forças. Quanto maior a crise, mais a pessoa se fortalece. Mas a pessoa olha para o alto. Por quê? Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. A minha confiança e esperança está no nome do Senhor, aquele que fez o céu, aquele que fez a terra. A presença de Deus simboliza segurança e propósito. Então, para onde você quer ir? É preciso ter o propósito de vida dentro do teu empreendimento. O que tu queres? Aonde tu queres chegar? Quem não sabe aonde quer chegar, chega em qualquer lugar. Qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Não, eu tenho que ter um propósito. O que eu quero? Cumprindo a minha missão. A dica prática para o dia de hoje. Reflita sobre como enfrentar adversidades com fé
e escreva uma estratégia para superar um desafio atual. Então, é preciso cumprir a missão, mantendo a firmeza na sua fé. Se você fortalece a fé, por isso que nós rezamos, para as pessoas também não entrarem naquela mentalidade que a gente precisa simplesmente cuidar da vida espiritual, mas quem empreende não precisa rezar. Que história! Se Cristo não estiver no centro, em vão é a nossa labuta, em vão é o nosso trabalho. E nós rezamos consagrando essa área da vida, a vida profissional, a vida financeira. Nós buscamos em Deus a fé, a sabedoria, as virtudes para crescer nessa área da nossa vida. Então é preciso atravessar crises com mais força. Para isso eu preciso alimentar a minha fé, alimentar a minha confiança em Deus. E aí nós rezamos aqui o texto do empreendedor. Então você tem a rotina espiritual da palavra de força e coragem, você tem o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo, campanha de oração, texto do Sagrado Coração. Então são ações espirituais que fortalecem a nossa vida, esticando o âmbito e fortalecendo as 7 áreas da nossa vida. Então, na dica prática, reflita hoje sobre como enfrentar adversidades com fé e escreva uma estratégia para superar um desafio atual. E aí, qual o teu desafio que você está vivendo atualmente e que você está sentindo desgastado e que não encontrou a saída ainda? Já colocou diante de Deus? E já a abandonou, porque a gente também tem a mania, não, vou colocar isso nas mãos do Senhor, eu estou rezando aqui ao Senhor, essa situação, essa dificuldade, eu estou aqui colocando na tua mão, ela está me tirando a paciência, está trazendo muita preocupação, está trazendo muito medo. Amém. Aí terminou a oração, aí toma tudo das mãos do Senhor. Ai, meu Deus, essa preocupação, essa dificuldade. Não, você já entregou, deixa, porque Deus vem em auxílio. Pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos também com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quero acolher também a nossa irmã missionária Adilânia, combatente, também o nosso irmão missionário combatente Jefferson dos Santos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero acolher também aqui os nossos irmãos que estão entrando no Instagram da Resgate Story. Sejam bem-vindos. Você que está entrando pela primeira vez também, estamos rezando o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério do texto do empreendedor, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar, apresenta diante de Deus, pedindo pela vida dos seus clientes e fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver
e forças para vencer. Quero acolher a nossa irmã, empreendedora Sônia Barreto, combatente. Seja bem-vinda, Sônia. Deus abençoe você, todos os seus negócios, empreendimentos, nesse dia de hoje. Você que está chegando pela primeira vez aqui no Instagram da Resgate Story, estamos rezando o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Olha, a Socorro Vitorino, aqui no Instagram, ela está dizendo, eu trabalho com consórcio de Tapaué. Ontem, depois do terço, fechei um consórcio e já tem outro para fechar hoje. Gratidão por tudo. Portanto, louvado seja Deus, Socorro. Lembro muito bem como você colocou na mensagem, né, que sua vida financeira estava um caos e você rezou colocando a sua intenção. Deus é providente. Deus abre as portas. Que o Senhor agora te conceda a sabedoria para continuar fechando esses contratos. Louvado seja Deus pela graça alcançada. E vamos rezar agora pela vida financeira, contratos que precisam ser fechados também. Quarto mistério, peça pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, mistério da gratidão, agradeço ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Graça alcançada, graça testemunhada, graça agradecida. Como nós vimos aqui, a nossa irmã Socorro já a gratidão pela graça alcançada. Seja grato pelas bênçãos que Deus derrama, a providência que Deus derrama em seu negócio. Aquelas que é visível aos nossos olhos e aquelas que não vemos, mas que Deus está agindo, que Deus está providenciando, que Deus está abrindo as comportas do céu. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho o que você está fazendo. Coloca o nome da tua empresa, o nome do teu empreendimento. Quero rezar por você nesse momento. Apresenta ao Senhor os planos que você traz no seu coração. Não apresenta para as pessoas, apresenta para Deus. Ó Senhor, este é o meu plano, este é o meu planejamento. Estas são as minhas metas. Eu consagro tudo em tuas mãos. Vem auxílio, direciona, Senhor, com sabedoria, com discernimento. Direciona, Senhor Jesus, para que esses planos possam render muitos frutos. Frutos que permaneçam. Rezando pelos nossos empreendimentos, pelas nossas empresas. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa. Colocando aqui, pedindo nesse momento, pela FIRE Automecânica, a Automecânica São Paulo e Sales Modas, apresentando os empreendimentos, seus empresários diante de Deus, rezando pela Socorro Vitorino Tapaué, Segurando e Seguros, abençoa, Senhor, visita cada empreendimento, visita cada empresário. Quero rezar pela Resgate Store, a loja oficial da Nação Combatente, pela empresa Aurum BPO Financeiro, todos os empreendimentos
que estão nos acompanhando, que estão rezando neste dia, os que vão rezar aqui no Facebook, quando o vídeo estiver postado, que o Senhor visite, que o Senhor ilumine, que o Senhor envie os seus raios de bênçãos. Retira, Senhor Jesus, das nossas empresas, dos nossos empreendimentos, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes empresariais que Te são apresentados nesse momento, rezando ainda pela delícias da busquinha. Delícias da busquinha. Deus abençoe cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua força, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que o amor de Deus direciona a nossa vida e conduz todo o nosso ser com bênção e proteção, encerramos o texto do empreendedor nesta quarta-feira, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Quero agradecer a você que está rezando conosco aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate, e pedir para você, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam vivenciar este momento da graça e da bênção de Deus, avançar, prosperar na sua vida profissional. E amanhã estaremos de volta às 6h30 da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Dia de conquistas, dia de vitórias, dia de batalha. Vamos para a batalha na certeza da vitória. Por falar em batalha, a Quaresma de São Miguel está chegando. Já pensou como é que você vai inserir algo mais profundo na tua espiritualidade para viver esse novo ciclo? Dia de conquistas, de vitória, de trabalho e muitos problemas resolvidos pelo poder do nome de Jesus. Tchau, povo de Deus! Estamos juntos na batalha até o céu.